Moisés versus Faraó. O confronto entre dois poderes. O cenário do confronto. O deserto queimava sob o sol impiedoso do Egito quando dois homens se encontraram face a face no palácio mais poderoso do mundo antigo. De um lado, Moisés, um hebreu de 80 anos, criado como príncipe egípcio, depois fugitivo e pastor de ovelhas no deserto de Midian. Do outro, o Faraó, considerado o Deus vivo, senhor absoluto de um império que construía pirâmides e dominava nações. Este não era simplesmente um encontro entre dois homens. Era o choque entre duas visões de mundo, dois tipos de poder, duas verdades que não podiam coexistir. Moisés retornava ao Egito após 40 anos de exílio. Sua última memória daquele lugar havia sido a fuga apressada após matar um egípcio que espancava um hebreu. Agora voltava não por vontade própria, mas por ordem divina. Na sarça ardente do Monte Horebe, Deus lhe aparecera com uma missão impossível: confrontar o homem mais poderoso da terra e exigir a libertação de aproximadamente 2 milhões de escravos hebreus. A economia do Egito dependia daqueles escravos. Eles fabricavam tijolos, construíam cidades, trabalhavam nos campos. Eram a mão de obra que sustentava a grandeza egípcia. Libertar os hebreus não era apenas uma questão religiosa ou humanitária. Era um golpe econômico, político e ideológico no coração do império. O faraó não governava apenas pela força militar. Sua autoridade repousava na crença de que ele era a encarnação dos deuses, o intermediário entre o divino e o humano. Admitir que o Deus dos escravos hebreus era superior seria negar sua própria divindade. Quando Moisés entrou no palácio, carregava apenas um cajado de pastor e palavras de um Deus que o Egito não reconhecia. Sua mensagem era direta e perturbadora. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo. A resposta do faraó revelou o abismo entre os dois homens. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Aqui estava o cerne do conflito. O faraó não questionava a existência de divindades. O Egito tinha dezenas delas. Ele questionava a autoridade deste Deus específico. Por que deveria obedecer a um Deus de escravos? Seu raciocínio era simples. Deuses verdadeiramente poderosos não permitiriam que seu povo fosse escravizado. Se o Deus dos hebreus fosse real e poderoso, eles não estariam fazendo tijolos sob o chicote egípcio. O poder humano, representado pelo faraó, baseava-se em estruturas visíveis: exércitos, riquezas, construções monumentais, hierarquia social. Era um poder que podia ser medido, contado, exibido. O faraó tinha carruagens de guerra, magos da corte, celeiros cheios de grãos. Tinha o rio Nilo, fonte de vida e prosperidade. Tinha gerações de tradição e conquista. Seu poder era inquestionável, porque era tangível. O poder de Deus, trazido por Moisés, era de natureza completamente diferente. Não tinha exércitos visíveis, palácios ou ouro. Manifestava-se através de promessas, alianças e palavras. Moisés não podia mostrar ao faraó certificados de propriedade ou demonstrações de força militar. Tinha apenas a palavra de um Deus que prometera libertar seu povo. Para o faraó, isso não passava de conversa vazia de um velho pastor delirante. A primeira demonstração de poder veio quando Moisés lançou seu cajado ao chão e este se transformou em serpente. Os magos do faraó, contudo, replicaram o feito com suas artes ocultas. Suas varas também se tornaram serpentes. Por um momento, pareceu que o poder divino e o poder oculto humano estavam em pé de igualdade. Mas então aconteceu algo revelador. A serpente de Moisés devorou as serpentes dos magos. Era um prenúncio profético. O poder de Deus consumiria e subjugaria todos os poderes humanos e demoníacos. Mas o faraó endureceu seu coração. Esta expressão, endurecer o coração, aparece repetidamente na narrativa e revela algo crucial sobre a natureza humana e divina. Às vezes o texto diz que o faraó endureceu seu próprio coração.
Outras vezes, que Deus endureceu o coração do faraó. Não há contradição aqui. O faraó tomou decisões livres de rejeitar a verdade. E Deus, respeitando essa escolha, permitiu que as consequências se desenrolassem. Como o sol que derrete a cera, mas endurece o barro, a mesma revelação divina pode amolecer um coração ou endurecê-lo, dependendo da resposta da pessoa. O confronto estava apenas começando. O que se seguiria não seria apenas uma disputa de poder, mas uma revelação progressiva da natureza e do caráter de Deus através de 10 pragas devastadoras. As 10 pragas, anatomia do juízo divino. As 10 pragas não foram aleatórias. Cada uma foi cuidadosamente orquestrada para desmantelar, camada por camada, a cosmovisão egípcia e revelar a supremacia absoluta do Deus de Israel. O Egito tinha um panteão complexo de deuses, cada um controlando aspectos específicos da natureza e da vida. As pragas foram golpes cirúrgicos contra essas divindades, provando sua impotência diante do verdadeiro Deus. A primeira praga transformou o Nilo em sangue. O rio não era apenas fonte de água e vida, era considerado divino. O deus Hapi personificava o Nilo e Osíris era associado às suas águas vivificantes. Quando o rio se tornou sangue, fedorento e mortal, não foi apenas um inconveniente, foi um sacrilégio cósmico. O deus rio estava morto, apodrecendo sob o sol egípcio. Os peixes morreram, a água tornou-se intragável. O Egito dependia do Nilo para a agricultura, transporte, comércio. Transformá-lo em sangue era atacar a própria artéria vital da civilização egípcia. A segunda praga trouxe rãs em quantidade inimaginável. Elas saíram do rio contaminado e invadiram tudo: casas, camas, fornos, tigelas de comida. A deusa Heket tinha cabeça de rã e estava associada à fertilidade e ao parto. As rãs eram sagradas, não podiam ser mortas. Agora estavam por toda parte, numa abundância grotesca que transformava o sagrado em repugnante. Quando Deus as matou todas de uma vez, o cheiro da decomposição de milhões de rãs cobriu a terra. O Egito aprendia uma lição. Até o sagrado se torna maldição quando Deus decide. A terceira e quarta pragas, piolhos e moscas, atacaram a limpeza ritual egípcia. Os egípcios eram obsessivamente limpos, raspavam todo o pelo do corpo, banhavam-se múltiplas vezes ao dia. Sacerdotes não podiam servir nos templos, a menos que estivessem ritualisticamente puros. Agora, nuvens de insetos tornavam impossível qualquer pureza. Os próprios magos do faraó, após tentarem reproduzir a praga de piolhos e falharem, admitiram: isto é o dedo de Deus. Era um reconhecimento crucial. Até os praticantes de artes ocultas percebiam que haviam atingido o limite de seu poder. A quinta praga matou o gado egípcio. O touro Apis era adorado como encarnação do deus Ptah. A vaca era sagrada como representante de Hathor, deusa do amor e da alegria. O próprio faraó era associado ao touro por sua força. Quando o gado morreu em massa, mas o gado dos hebreus permaneceu ileso, ficou claro que Deus não apenas tinha poder sobre a natureza, mas podia exercer esse poder seletivamente, protegendo seu povo enquanto julgava seus opressores. A sexta praga cobriu egípcios e animais com úlceras dolorosas. Os magos, que haviam se oposto a Moisés, agora não podiam nem estar na presença do faraó devido às feridas. A medicina egípcia era avançada para sua época, mas era impotente diante dessas chagas. Imhotep, deus da medicina, nada podia fazer. A humilhação era completa. Os defensores espirituais do faraó estavam feridos demais para funcionar. A sétima praga foi devastadora: granizo misturado com fogo. O texto bíblico enfatiza que nunca houvera granizo semelhante em todo o Egito desde que se tornara nação. Nut, deusa do céu, e Set, deus das tempestades, foram expostos como impotentes. O granizo destruiu as colheitas de linho e cevada, fundamentais para a economia. Interessantemente, Deus ordenou que aqueles que temessem sua palavra abrigassem seus servos e gado. Alguns egípcios obedeceram e foram poupados. O juízo sempre vem acompanhado de oportunidade de arrependimento.
A 8ª praga trouxe gafanhotos que devoraram o que o granizo havia poupado. Não sobrou nada verde no Egito. Nepri, deus do grão, e Ermutet, deusa da colheita, demonstraram-se inexistentes. A fome se aproximava. Até os servos do faraó imploraram: até quando este homem nos será por laço? Deixa ir estes homens. Ainda não sabes que o Egito está destruído? O império estava desmoronando, mas o orgulho do faraó permanecia intacto. A 9ª praga mergulhou o Egito em trevas tangíveis por 3 dias. Não eram trevas comuns. O texto diz que eram trevas que podiam ser sentidas. As pessoas não podiam ver umas às outras nem se levantar de seus lugares. Ra, o deus Sol, era a divindade suprema do Egito. O faraó era considerado filho de Ra. Quando o sol desapareceu por 3 dias completos, o fundamento da religião egípcia ruiu. Se Ra não podia manter a luz acesa, que tipo de Deus era? Enquanto isso, os hebreus tinham luz em suas habitações. A mensagem era cristalina. Deus controla luz e trevas e escolhe onde cada uma reinará. A 10ª praga foi a mais terrível. A morte de todos os primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até o filho da serva. Também morreram os primogênitos do gado. Esta praga foi diferente das outras. Deus estabeleceu um meio de proteção: o sangue de um cordeiro nas ombreiras e vergas das portas. Onde houvesse o sangue, o anjo da morte passaria por cima. Páscoa significa passar por cima. Pela primeira vez, a proteção não era automática para os hebreus. Requeria obediência e fé. Propósito e padrão do juízo divino, 6.000 caracteres. As pragas não foram simplesmente punições arbitrárias de um Deus irado. Tinham propósitos múltiplos e interconectados que revelam a sabedoria e o caráter divinos. Compreender esses propósitos transforma nossa percepção de quem Deus é e como Ele opera na história humana. O primeiro propósito era a revelação. Deus declarou explicitamente: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O mundo antigo estava saturado de deuses falsos, ideologias humanas sobre o divino, sistemas religiosos criados para justificar estruturas de poder. O Egito não era exceção. Suas divindades legitimavam a escravidão, a opressão, a hierarquia brutal. Deus precisava revelar-se não apenas como mais um Deus entre muitos, mas como o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, diante do qual todos os outros deuses eram nada. Cada praga desmascara uma ilusão. As águas transformadas em sangue revelaram que o Nilo não era divino, mas criação sujeita ao Criador. As rãs mostraram que fertilidade e vida vêm de Deus, não de Heket. O gado morto provou que força não reside em Apis, mas em quem criou os animais. As trevas demonstraram que Ra era impotente diante do Deus que disse: haja luz no princípio. Cada praga era uma declaração teológica. Eu sou Deus e não há outro. O segundo propósito era a libertação. Os hebreus estavam escravizados há 400 anos. Gerações haviam nascido e morrido em cativeiro. A escravidão era tudo o que conheciam. Eles precisavam ser libertos não apenas fisicamente, mas psicologicamente e espiritualmente. As pragas demonstraram que nenhum poder humano, por mais formidável que pareça, pode resistir quando Deus decide libertar seu povo. O faraó tinha exércitos, mas Deus tinha pragas. O faraó tinha economia, mas Deus destruiu sua base agrícola. O faraó tinha deuses, mas Deus os humilhou um por um. A libertação não era apenas dos hebreus, era também libertação da própria criação da corrupção humana. O Egito havia pervertido a ordem criada, transformando seres humanos feitos à imagem de Deus em ferramentas de produção. As pragas foram, em certo sentido, a criação rebelando-se contra seus opressores. A água recusou-se a ser bebida. Os animais recusaram-se a servir. A terra recusou-se a produzir. O céu recusou-se a dar luz. Quando os humanos pervertem a ordem de Deus, toda a criação geme. O terceiro propósito era a educação, não apenas para egípcios, mas para os próprios hebreus. O povo de Deus precisava aprender quem ele era. Haviam vivido no Egito por séculos e certamente absorveram aspectos da cosmovisão egípcia.
precisavam ver que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não era como os deuses do Egito, impotentes, limitados, manipuláveis através de rituais. Seu Deus era soberano, fiel às suas promessas, poderoso para salvar. As pragas também ensinaram sobre justiça. Deus não julga caprichosamente. Antes de cada praga, Moisés advertia o faraó. Havia oportunidade para arrependimento. O faraó escolheu repetidamente rejeitar a verdade. As pragas escalaram em severidade precisamente porque o faraó escalou em obstinação. A justiça divina é proporcional e progressiva, dá chances múltiplas antes do juízo final. Um aspecto frequentemente negligenciado é o propósito missionário das pragas. Deus disse: para que seja contada nos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos a maneira como procedi no Egito. As pragas tornaram-se narrativa fundacional do povo de Israel, contada a cada geração na celebração da Páscoa. Mas mais que isso, tornaram-se testemunho para todas as nações. Quando Israel chegou a Canaã 40 anos depois, Raabe, a prostituta de Jericó, disse: ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ouvindo isto, derreteu-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa de vós. As pragas ecoaram através de gerações e culturas. Há também propósito escatológico. As pragas apontam para julgamentos futuros. O livro de Apocalipse faz referências explícitas às pragas do Egito ao descrever os juízos finais. Águas tornando-se sangue, escuridão, úlceras. O padrão estabelecido no Êxodo, paciência divina, advertências, oportunidade de arrependimento, seguidas de juízo inevitável, é o padrão que Deus usa através da história. O Êxodo não é apenas história passada, é profecia do futuro. É crucial entender também o que as pragas revelam sobre o coração humano. O faraó representa a capacidade humana de resistir à verdade mesmo quando confrontado com evidências esmagadoras. Após cada praga, há um momento em que o faraó parece ceder, apenas para reverter sua posição quando o juízo passa. Este padrão, aparente arrependimento seguido de retorno à rebelião, é tragicamente comum. Pessoas frequentemente fazem promessas a Deus durante crises, mas esquecem essas promessas quando a pressão diminui. As pragas também revelam estratificação no juízo. As 3 primeiras afetaram todos, egípcios e hebreus. A partir da 4ª, Deus fez distinção, poupando a terra de Gósen, onde habitavam os hebreus. Esta progressão ensina que Deus conhece os seus e os guarda mesmo em meio a juízo geral. Há proteção divina para aqueles que lhe pertencem, mas essa proteção não significa ausência de todas as dificuldades. Significa a presença de Deus na dificuldade. Finalmente, as pragas estabelecem um princípio fundamental. Deus julga sistemas, não apenas indivíduos. O Egito era um sistema econômico baseado em escravidão, um sistema político baseado em tirania, um sistema religioso baseado em mentiras. Deus não apenas libertou indivíduos, ele julgou e desmontou um sistema inteiro. O Mar Vermelho, fé que move montanhas e divide mares. A libertação do Egito culminou numa das imagens mais icônicas da história humana. O povo de Israel atravessando o Mar Vermelho em terra seca, enquanto os egípcios que os perseguiam eram engolidos pelas águas. Mas há uma pergunta que intriga muitos. Por que o mar só se abriu quando Moisés deu o passo? Por que Deus não abriu o caminho antecipadamente, permitindo uma travessia tranquila e planejada? A resposta revela princípios profundos sobre como Deus opera e o que Ele espera de seu povo. Quando os israelitas saíram do Egito, levaram a riqueza egípcia que seus antigos senhores lhes deram. Partiram em triunfo. Uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas, com gado, carruagens, pertences. Mas logo descobriram que estavam sendo perseguidos. O faraó, após perder seu filho primogênito e toda a sua força de trabalho, reconsiderou. Com 600 carros escolhidos e todo o exército egípcio, lançou-se em perseguição. Os israelitas acamparam junto ao mar. Atrás deles, o trovão de cascos de cavalos e rodas de carruagem. À frente, águas intransponíveis. À esquerda e à direita, montanhas. Estavam encurralados.
A situação era humanamente impossível, e foi exatamente isto que Deus planejou. Ele deliberadamente os guiou àquela posição impossível. Por quê? Porque Deus opera não na zona de conforto, mas na fronteira entre o impossível humano e o possível divino. Quando o povo viu o exército egípcio, entraram em pânico. Clamaram a Moisés com ironia amarga. Não havia sepulcros no Egito para que nos trouxesses ao deserto para morrer. Era uma acusação carregada de desespero e desilusão. Haviam visto as pragas, experimentado a Páscoa, saído em liberdade. Mas quando confrontados com nova crise, sua primeira reação foi culpar o líder e lamentar a decisão de deixar o Egito. Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Este momento é crucial, porque expõe uma verdade sobre mudança e libertação. Libertar pessoas de escravidão física é mais fácil que libertá-las de mentalidade de escravidão. Os israelitas estavam fisicamente fora do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles, em sua forma de pensar, em seus medos, em sua incapacidade de confiar. 400 anos de escravidão haviam criado padrões mentais difíceis de quebrar. A resposta de Moisés foi poderosa. Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Havia um comando para parar de entrar em pânico e uma promessa do que Deus faria. Mas então Deus disse algo surpreendente a Moisés. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Era tempo de movimento, não de oração. Havia momento para orar e momento para agir. Este era momento de ação baseada em fé. Deus instruiu Moisés. Levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o. Aqui está o princípio fundamental. Deus poderia ter dividido o mar sobrenaturalmente enquanto todos observavam. Poderia ter criado uma ponte instantânea de terra seca, enquanto eles acampavam confortavelmente. Mas ele escolheu um método que requeria participação humana. Moisés tinha que erguer a vara, tinha que estender a mão, tinha que dar o passo em direção ao impossível. Por quê? Porque fé genuína sempre envolve risco. Fé que não custa nada não é realmente fé, é apenas concordância intelectual. Deus poderia ter resolvido o problema sem envolvimento humano, mas então os israelitas seriam apenas espectadores de sua própria libertação. Não haveria crescimento, não haveria desenvolvimento de confiança, não haveria história para contar que inspirasse gerações futuras. Quando Moisés estendeu sua mão sobre o mar, o texto diz que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e fez do mar terra seca. Note, a divisão não foi instantânea. Levou a noite inteira. Moisés deu o passo de fé, estendendo sua vara sobre águas que ainda não haviam se dividido. Durante horas, enquanto ventos sobrenaturalmente fortes sopravam, as águas gradualmente se separaram. Foi um processo que testou e desenvolveu fé. Imagine a cena. Moisés com sua vara estendida, ventos rugindo, águas começando a se mover. O povo observando, incerto. Os egípcios se aproximando. A noite passando lentamente. A cada hora, as águas se separando mais. Finalmente, ao amanhecer, um caminho, não uma pequena passagem, mas uma estrada larga o suficiente para 2 milhões de pessoas e seus rebanhos atravessarem. O texto enfatiza que atravessaram em terra seca. Não era lama ou terreno pantanoso, mas chão firme. As águas formavam muros à direita e à esquerda, uma imagem de poder divino contendo forças naturais. A própria natureza obedecia seu Criador, curvando-se para permitir a passagem do povo de Deus. Quando os egípcios tentaram seguir, entraram no mesmo caminho. Mas Deus removeu as rodas de suas carruagens, causando confusão. Eles perceberam: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Era reconhecimento tardio demais. Quando todos os israelitas haviam atravessado e os egípcios estavam no meio do mar, Deus disse a Moisés para estender novamente sua mão. As águas retornaram, cobrindo carruagens, cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum deles sobreviveu. Lições eternas do confronto.
6.000 caracteres. O confronto entre Moisés e Faraó, as 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho não são apenas história antiga. São narrativa fundacional que revela verdades eternas sobre Deus, humanidade, poder, fé e libertação. Que lições podemos extrair para a nossa própria jornada? Primeira lição: poder humano é sempre limitado e temporário. O Faraó possuía tudo que o mundo considera poder: exércitos, riquezas, autoridade política, legitimidade religiosa. Era considerado Deus vivo. Mas todo esse poder foi sistematicamente desmantelado. Suas águas se tornaram sangue. Seu gado morreu. Suas colheitas foram destruídas. Seu filho primogênito faleceu. Seu exército se afogou. O império mais poderoso do mundo antigo foi humilhado por um Deus que ele recusou reconhecer. A lição é clara. Não importa quão imponente pareça o poder humano, é nada diante de Deus. Segunda lição: orgulho precede a queda. O Faraó teve inúmeras oportunidades de humilhar-se e obedecer. Após cada praga, poderia ter cedido, mas seu orgulho o cegou. Ele não podia admitir que estava errado, que os escravos tinham razão, que precisava obedecer a um Deus que não controlava. Seu orgulho custou tudo: sua economia, seu povo, seu filho, finalmente sua própria vida. O orgulho é a raiz de toda rebelião contra Deus. Impede-nos de ver a verdade, de admitir necessidade, de buscar ajuda. O orgulho do Faraó é espelho do orgulho humano universal. Terceira lição: Deus é paciente, mas justiça eventualmente vem. Deus enviou Moisés repetidamente. Deu advertências antes de cada praga. Permitiu que o Faraó mudasse de ideia. A paciência divina é extraordinária, mas não é infinita. Chega momento em que a oportunidade de arrependimento passa e o juízo se torna inevitável. Esta tensão entre misericórdia e justiça percorre toda a Escritura. Deus tarda em irar-se, mas não ignora pecado indefinidamente. Quarta lição: libertação requer coragem de deixar o familiar. Os israelitas, mesmo escravizados, conheciam o Egito. Sabiam o que esperar. O deserto era desconhecido, ameaçador. Quando enfrentaram dificuldade, quiseram voltar. Esta é a dinâmica de toda libertação genuína. Deixar velhos padrões, relacionamentos tóxicos, vícios, mentalidades destrutivas, requer coragem porque o novo é incerto. Mas permanecer no familiar, mesmo quando é opressivo, eventualmente nos destrói. Deus chama seu povo para a liberdade, mas liberdade exige disposição de enfrentar o desconhecido. Quinta lição: Deus frequentemente nos coloca em situações impossíveis para revelar seu poder. O Mar Vermelho não foi acidente geográfico infeliz. Foi escolha divina deliberada. Deus poderia ter guiado os israelitas por rota diferente, mas os levou propositalmente a lugar onde não tinham escape humano. Por quê? Para que quando libertação viesse, ninguém pudesse atribuir a sabedoria humana, força militar ou sorte. Seria inquestionavelmente ato de Deus. Quando enfrentamos impossibilidades, pode ser que Deus esteja preparando o palco para a demonstração de seu poder. Sexta lição: fé requer ação. O mar não se abriu enquanto Moisés apenas olhava para ele. Abriu-se quando Moisés estendeu sua vara. Esta é verdade fundamental sobre fé bíblica. Não é apenas crença mental ou sentimento emocional. É confiança que se expressa em ação. Tiago escreveu: a fé sem obras é morta. Não que obras produzam salvação, mas fé genuína sempre produz ação correspondente. Se dizemos que confiamos em Deus, mas nunca agimos baseados nessa confiança, nossa fé é questionável. Sétima lição: o que destrói nossos inimigos nos liberta. As mesmas águas que se abriram para Israel se fecharam sobre os egípcios. O mesmo evento foi salvação para uns e destruição para outros. Esta é a imagem do Evangelho. A cruz de Cristo é salvação para quem crê e juízo para quem rejeita. A mensagem do Evangelho é cheiro de vida para a vida, para alguns, e cheiro de morte para outros. Nossa resposta a Deus determina se sua ação nos salva ou nos julga. Oitava lição:
Testemunho de libertação inspira gerações. Após atravessar o mar, Moisés e o povo cantaram um cântico de vitória. Este cântico foi cantado por gerações. A história foi contada a cada criança israelita. Tornou-se parte da identidade nacional. Quando enfrentamos libertação, temos responsabilidade de testemunhar. Nossa história de como Deus nos libertou pode encorajar outros que enfrentam suas próprias impossibilidades. 9ª lição. Deus luta por seu povo. Moisés disse: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Os israelitas não lutaram, não pegaram armas, não desenvolveram estratégia militar. Simplesmente marcharam enquanto Deus lutava. Há batalhas que não podemos vencer por esforço humano. Precisamos aprender a ficar quietos e confiar que Deus luta por nós. Isto não significa passividade irresponsável, mas descanso ativo em meio à tempestade, obedecendo instruções divinas enquanto Ele faz o impossível. 10ª lição. Libertação é apenas começo, não fim. Após o Mar Vermelho, os israelitas tinham 40 anos de jornada pelo deserto. Libertação do Egito foi crucial, mas era apenas primeiro passo. Deus tinha que transformar mentalidade de escravidão em mentalidade de filho. Tinha que ensinar dependência, obediência, continuar 13:20 adoração. A jornada cristã é similar. Conversão é começo maravilhoso, mas santificação é processo longo de transformação progressiva à imagem de Cristo. O confronto entre Moisés e Faraó continua ecoando através dos séculos. Toda geração enfrenta seus próprios faraós, sistemas de opressão, ideologias que escravizam, poderes que resistem a Deus. E toda geração precisa aprender as mesmas lições. Confiar no Deus que liberta, ter coragem de deixar o familiar dar passos de fé em direção ao impossível e reconhecer que verdadeiro poder não reside em força humana, mas na presença e promessa de Deus.